Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me chamo André Duprá, sou diretor-geral da Philips no Brasil. E é a minha primeira vez aqui no palco do Connect Day, então é um privilégio imenso. E me falaram que eu tinha que vir aqui para fazer o papel de MC. Eu sou criado no Rio de Janeiro. Então, meu conceito de... Tá certo? Eu estava dizendo, me pediram para fazer o papel de MC da tarde aqui, e sendo criado no Rio de Janeiro, esse papel de MC eu tenho um conceito diferente. Minha cabeça foi direto para Furacão 2000 e afins. Não sei se alguém aqui ainda vai lembrar, mas aqui é mais sério. Então... eu vou estar aqui no palco à tarde com vocês. Queria agradecer a participação de todos aqui, não só quem está aqui presente, mas o pessoal que está online, o nosso povo da América Latina inteiro. E tivemos uma manhã realmente repleta de conhecimento rico, né? A gente falou de inteligência artificial, de como a tecnologia pode ajudar a gente nos mais diferentes desafios da área da saúde. E agora na tarde, a gente vai conversar um pouco sobre alguns grandes desafios que vocês todos passam e... falamos pouco sobre isso, né? Que é a gente justificar, vocês vão ver um pouco de uma linha de pensamento ali comum entre os painéis que a gente vai ter agora à tarde, que é como justificar um investimento em tecnologia, em digitalização, quando às vezes a coisa não cabe numa planilha, né? E muita gente já passou por isso, e muita gente já encontrou soluções, é isso que a gente vai ver agora à tarde. A gente teve a confirmação hoje de manhã de uma palestrante super especial que vai acompanhar a gente no final do evento, vai fechar com chave de ouro o evento de hoje. Uma das coisas mais importantes que tem na pauta do governo é a digitalização da jornada do paciente. E é uma digitalização e uma integração da jornada do paciente que não está sendo pretendida para alguns, mas sim para todos, através da Secretaria de Informação e Saúde Digital. E a gente vai ter aqui no final do dia a presença da doutora Mariane Pinotti, consultora médica do Ministério da Saúde e da Secretaria de Informação e Saúde Digital. Então vai ser um prazer ter ela com a gente. Eu não sei se ela já chegou, a doutora Mariane, mas a gente agradece aí essa confirmação que vai rechear o nosso evento. Então fique com a gente aí até o final. Foi falado um pouquinho do nosso Future Health Index, um painel que a Philips faz mundialmente com milhares de médicos e dessa vez, pela primeira vez em 2025, a gente também coletou a opinião de pacientes para entender como que eles veem o futuro da saúde. Vocês viram também aqui que uma das coisas que mais é mencionada nesses relatórios é o waste of time, que o Chess comentou, né? É o desperdício de tempo. Ou seja, os profissionais da saúde cada vez com mais coisa para fazer e menos tempo para fazê-las. Um caminho que a gente entende que pode ser usado para resolver isso é através da tecnologia, claro. E o nosso próximo painel vai abordar muito isso. Como que a gente consegue pensar em automação de tarefas, em automação de processos e o uso da tecnologia para garantir que a gente devolve tempo para quem mais precisa, que são os médicos que estão na frente dos nossos pacientes. Então, para falar sobre força de trabalho potencializada por IA, resolvendo a crise de talentos na saúde no Brasil com automação e capacitação. Queria chamar aqui os nossos ilustres panelistas. Primeiro, gerente de práticas médicas no HCOR, Dr. Daniel Apolinário. Por favor. Gerente médico de informática clínica no Hospital Sírio-Libanês, Dr. Fábio Lário. Diretor superintendente do Instituto Israelita Albert Einstein, Dr. Guilherme Schettino. E para moderar esse painel, o nosso querido super Dr. Luiz Arnoldo Hertel, líder de produto para a EMR da Philips. Um bom painel para vocês. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente nessa 12ª edição do Connect Day. Estamos juntos aqui com 3 pessoas muito ilustres, né, na medicina desse país. Vou pedir que eles se apresentem. Vou começar por mim. Eu sou Luiz Hertel, sou cardiologista, intensivista de formação e sou um dos fundadores do TASI. Então, temos aí a oportunidade de ter vivenciado a história, né, da transformação
digital do nosso país nas últimas praticamente 3 décadas, e a gente vê cada vez mais o ingresso da tecnologia, dando suporte aos profissionais de saúde, agora culminando com a IA, e nós vamos discutir muito isso no nosso painel. Eu vou passar agora aos palestrantes, para que eles façam uma curta introdução, né, da história profissional deles, para depois a gente seguir com a apresentação. Começar pelo Guilherme. Boa tarde a todos. Luiz, obrigado pelo convite. O Luiz começou por mim, porque sou o mais velho aqui da mesa. E eu sou médico de formação, sou pneumologista, sou intensivista, formado na Federal do Rio de Janeiro, e vim para São Paulo para fazer a minha residência médica lá no Hospital das Clínicas. E aí, como eu estava vindo de fora de São Paulo, fui morar na moradia dos residentes do Hospital das Clínicas. E era vizinho de quarto do Luiz Arnoldo. Fizemos residência de clínica médica junto, né? Depois ele foi fazer cardiologia, eu fui fazer pneumologia. E quando a gente ficava, principalmente tinha um plantão, que chamava plantão de evolução, a gente tinha que ir para o hospital e evoluir e fazer a prescrição de um número imenso de pacientes, né? E o Luiz sempre foi um médico muito dedicado aos seus pacientes, e ele trazia as prescrições para o quarto dele para poder adiantar a prescrição do dia seguinte e com isso ele tivesse mais tempo para poder examinar o paciente, para poder conversar com o paciente, para poder pensar nos diagnósticos do paciente. E a gente fazia uma maldade com ele, né? A gente escondia as prescrições que ele tinha feito e falava: Luiz, eu só devolvo para você se você for jogar um tênis comigo, né? Era o jeito de tirar ele de casa, para ele deixar de estudar e se divertir um pouco, né? Então, assim, tem 2 fatos aí. Um, que ele nunca conseguiu ganhar uma partida de tênis de mim, né? E segundo, que ele ficava incomodado com aquilo e falava assim: um dia eu ainda vou fazer um programa, chamava assim, eletrônico para fazer as prescrições. Então eu tenho uma contribuição muito grande com o aparecimento do TASI, né? Que era de esconder as prescrições que ele fazia manualmente em casa. Fiz assistência durante muito tempo, né? E trabalhei no Hospital Sírio-Libanês. Hoje eu trabalho no Hospital Albert Einstein. Passei por várias posições lá dentro do hospital. Aqui não está nem o mais atualizado. Eu recentemente assumi a cadeira de diretor médico da rede de saúde Einstein, e que tem possibilitado uma aproximação maior e participar mais de perto dessas discussões, né, de como incorporar essas novas tecnologias de inteligência artificial na prática médica, não só dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde. Obrigado, Luiz. Não estava combinado isso, hein? Não estava, mas ok. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer ao Dr. Hathaway e a Philips o convite para vir conversar com vocês. Uma alegria já ver diversos rostos conhecidos aqui na plateia. Eu me chamo Fábio Lário, sou cardiologista também de formação. Me formei em 98 na Universidade de São Paulo, onde eu estudei e onde eu fiz toda a minha formação. Primeira especialização em cardiologia, ecocardiografia. E inclusive aí o doutorado também aí na Universidade de São Paulo com ecocardiografia. Sempre pratiquei assistência em consultório, emergência, e passei por diversas instituições aqui da cidade de São Paulo, Laboratório Fleury, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Albert Einstein durante a fase de trabalho.
E há uns 10 anos comecei a me dedicar à gestão também, com gestão de equipe de cardiologia clínica. E por ocasião da pandemia, acabei fazendo aí essa mudança aí de carreira. Me especializei em informática, ciência de dados e informática em saúde, na Faculdade Albert Einstein. E houve uma oportunidade dentro do Sírio e depois disso acabei integrando a cadeira de gerente de informática clínica, onde eu faço a ponte entre a equipe assistencial e a TI dentro do hospital, com foco grande, sobretudo aí na gestão de informação e na jornada dos profissionais de saúde, sobretudo aí dos colegas clínicos e dos médicos, e como toda essa interface interage aí com a tecnologia e os sistemas. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Daniel Apolinário, agradecer primeiro o convite, Dr. Hertel, toda a equipe da Philips. Sou médico, geriatra, tenho toda a minha formação na USP, fiz uma carreira acadêmica, bem voltada para análise de dados. Eu era aquele cara da pesquisa que fazia toda a análise do artigo, e na área de cognição eu comecei a trabalhar mais com gestão de projetos e entrei na área da gestão nesses últimos 4 anos no HCOR. E logo que eu entrei, eu estava ali no lugar errado, na hora errada, né? O hospital estava começando a implementar prontuário eletrônico. O HCOR demorou muito para implementar prontuário eletrônico, por resistência do corpo clínico, de outras questões, né? Mas ficou na minha responsabilidade representar a área médica e fazer essa interface com a TI. E a minha cabeça foi caçada ali por muito tempo, quando os médicos começaram a ter que fazer a evolução deles no prontuário eletrônico. Então, fiquei nessa interface nesses últimos 4 anos, primeiro como coordenador de medicina hospitalar, depois como gerente de práticas médicas. Bom, todos, né, são egressos da USP, não foi critério de convite aqui para a apresentação, mas mostra a experiência e a formação de cada um. Guilherme contou uma história, né? Toda assim, meio verdade, meio não. A parte do tênis não é verdade, mas eu queria contar um pouquinho que realmente tem uma frase do filósofo holandês Spinoza que fala que as coisas não acontecem por acaso, mas sim por necessidade, né? De fato, essas situações que ele mencionou aconteciam, né? Não dava tempo de passar a visita se a gente não antecipasse o trabalho, não se usava computador naquela época. Mas uma das coisas que me chamou a atenção quando eu voltei para o sul, para minha cidade natal, que é Blumenau, depois de ter ficado 10 anos fora, é que mesmo tendo uma excelente formação, a falta da informação sempre foi decisiva no desfecho do atendimento, seja no termos de eficácia, como em assertividade. Eu nunca me esqueço que um paciente que eu estava de plantão às 4 horas da manhã, e a gente tinha trazido e criado o primeiro instituto de cardiologia com cateterismo cardíaco do interior do estado, e um paciente chegou às 4 horas da manhã com dor no peito, e ele havia feito um cateterismo cardíaco 5 dias antes. E a esposa, muito ansiosa pela situação, esqueceu de trazer o exame. Eles moravam a 50, 80 quilômetros de distância. E o cateterismo tinha sido feito no meu hospital e a porta estava trancada. E o paciente tinha dor no peito. E realmente precisava daquela informação, porque ele não teria feito um cateterismo por acaso, tinha uma indicação. Mas ao mesmo tempo a dor não era tão típica, né? O que eu faço? Eu interno o paciente na UTI ou libero o paciente? Não vou liberar. Vou iniciar um custo muito elevado para algo que nem seria, por exemplo, uma doença cardiológica ativa. Então, na verdade, eu podia ter feito a minha residência no INCOR, junto com eles aqui, mas eu não tinha informação para tomada de decisão. E foi esse um dos motivos pelos quais eu imaginei que a informação ela tinha que estar disponível a todo tempo para tomada de decisão,
e aí iniciou o processo, né, da transformação digital lá no ano 2000, né, com o uso do TASI. Então, mostrando que a tecnologia bem utilizada, ela empodera as pessoas, né? Ela tem o poder, inclusive, de nivelar por cima. E eu gostaria de trazer, são os pontos que eu vejo, né? Não apenas em relação à IA, mas a tecnologia em si, que ela é capaz de realmente fazer com que o profissional seja mais produtivo, que ele esteja com mais conhecimento para a tomada de decisão e, com isso, ele seja um profissional mais empoderado. Nós vivemos numa escassez de profissionais de saúde no mundo. Esses profissionais estão com uma maior incidência de burnout. Esses profissionais, eles sofreram ao longo dos anos, pelas próprias características da medicina, um aumento importante da carga burocrática. Ou seja, a documentação tem que ser maior, tem que justificar muitas coisas, tem o poder, a questão inclusive legal, de proteção legal, de descrever exatamente tudo o que foi feito e por que foi feito. Isso tornou o exercício da assistência médica uma operação muito complexa. Então eu gostaria de convidar os painelistas para inicialmente elaborar a percepção deles, né, de uma maneira livre aqui, não é por ordem. Como vocês viram, né, a adoção da tecnologia nesses últimos 30 anos na prática médica, e o que vocês esperam agora com a IA, que talvez tenha o poder de turbinar, de colocar isso num outro patamar? Por favor. Eu acho que o Luiz trouxe aqui uma lembrança, né? Quando a gente ainda trabalhava com os registros médicos em papel, e a gente tinha relativamente poucas informações do paciente que a gente estava cuidando no consultório ou internado em um hospital. E hoje eu acho que a gente vive o oposto, assim, é uma enormidade de dados, né, que a gente tem, por exemplo, dentro dos prontuários médicos eletrônicos, né, dados imputados por diferentes profissionais que atendem o paciente, mas esses dados estão organizados de uma maneira assim, muito pouco eficiente ou muito pouco produtiva para o trabalho nosso, que é cuidar do paciente, né? Então, eu acho que nós estamos agora num momento interessante, né? Que é, uma vez que eu tenho um número grande de dados, como é que eu organizo esses dados da melhor maneira, né? Como é que eu apresento esses dados da melhor maneira para o profissional de saúde que está junto ao paciente naquele momento, né? Trazendo os dados que realmente são importantes para a tomada de decisão naquele momento, não deixando que dados importantes fiquem esquecidos e sem a análise dos profissionais, né? E os agentes de inteligência artificial têm ajudado. A gente tem algumas experiências lá no Einstein, né? Como é que esses dados podem ser melhor organizados, né? E a gente tem visto, né, assim, isto realmente contribuir para a qualidade da assistência, né, para a produtividade dos profissionais de saúde, né, para que o registro seja feito da melhor maneira, para quando esse paciente for para uma próxima etapa do cuidado, aquilo consiga acompanhar o paciente na sua jornada, né? Eu acho que nós estamos no começo, né, dessa nova fase, mas assim, os potenciais são, a meu ver, muito, muito grandes. Perfeito. Eu queria só colocar, concordo com as visões que foram passadas aqui, né? Então,
eu vejo sempre como uma gangorra. A gente passa pela fase do entusiasmo, depois um pouco da desilusão, aí vem uma nova tecnologia e entusiasmo de novo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro também da época da minha formação e a dificuldade que a gente tinha realmente para angariar informação e inclusive para aprender, né? Então, trazendo também um caso, me lembro quando eu era interno no Hospital das Clínicas e tinha um caso desafiador ali internado, e para estudar um pouquinho aquilo, eu perguntei para o residente, tirei história, perguntei para o residente algumas características ali que eu vi, e o residente falou, não sei, vai estudar. E aí fui para a biblioteca e tinha aquele Index Médicos, que era um livro gigante, passei a tarde estudando na biblioteca e não saí do lugar, né? Então, assim, quando a gente vê que bastou uma informação daquela que eu tinha tirado com o doente e eu passei aquela informação adiante para o médico assistente, formado já há muitos anos, ali no Hospital das Clínicas, muito experiente, rapidamente fez o diagnóstico. Então, assim, uma coisa é essa escassez de acesso à informação que existia, tanto sobre o próprio paciente, quanto para a gente se aprimorar, né? Então, quando começou o processo de digitalização, e eu ganhei como aluno, depois informação, aquilo era absolutamente maravilhoso, né? Você ter informação do paciente disponível quando você ia num andar, numa enfermaria, no outro andar, se você precisasse consultar alguma coisa, estava lá, a organização daquela informação. E aí a gente sofreu, na minha visão, as consequências do mar de informações que foi se acumulando, como o Guilherme colocou aqui. E a gente já ultrapassou, eu vejo para os profissionais de saúde, essa quantidade de informação é absolutamente gigantesca e já ultrapassou a nossa capacidade de organizar e de descobrir dentro desse oceano quais são as informações importantes para os nossos pacientes. Então, hoje, como ainda clinico muito do meu consultório, é consultório, por exemplo, de segunda opinião. Os outros colegas conversando certamente passam por isso. Então, o paciente já vem com uma série de informações enorme, exames diagnósticos, histórias, às vezes tudo digitalizado, né? Mas, de novo, é muito difícil para a gente descobrir ali dentro. Então, no final do dia, para o profissional de saúde, acaba sendo aquela angústia que o Dr. Hertel colocou no começo. Falou, olha, a gente não tem informação, tem que tomar uma decisão, ou com toda essa informação que eu tenho, será que com a restrição de tempo que eu tive para analisar esse paciente, eu vi tudo o que eu precisava, né? Então a gente sofreu essa avalanche e agora tem uma grande esperança aí, que é justamente inteligência artificial e formas de organizar essa informação para a gente que possam ser automatizadas, né? Então acho que a gente está vivendo aí essa era e aprendendo com o que acontece aí na inteligência artificial, a implementar e ver como elas podem nos ajudar, né? Ligando aqui com a primeira apresentação, porque no final do dia, não é só para o profissional de saúde, eu acho que para todo e qualquer profissional, todo e qualquer ser humano, no final do dia, ele está precisando de tempo, né? Para fazer, para executar suas tarefas, etc. Então, numa primeira onda de digitalização, a gente ofereceu algo muito interessante, mas para que ele pudesse desfrutar aquilo, ele também precisava oferecer uma parcela grande do tempo para colocar aquela informação no sistema, para recuperar aquela informação do sistema. Então, é muito interessante ver como a gente vai conseguir agora, como foi demonstrado no começo aí da apresentação, recuperar esse tempo aí que foi perdido dos profissionais de saúde e que muitos de nós aqui acabam chamando de resistência, né? Quem não resistiria, né, a ter minutos do seu precioso tempo tomado num dia, né? Então, essa é um pouquinho da visão aí que eu tenho para o que vem dessas automações e inteligência artificial. Bom, eu acho que a gente está nesse momento justamente de entender como é que a gente vai implementar isso na nossa prática, né? A gente já tem muita informação não falta, tecnologia não falta, os modelos aí, estão acessíveis, estão fáceis.
Como é que coloca isso na prática para rodar? Eu acho que as instituições estão um pouco perdidas com relação a isso e estão demorando. E nesse meio tempo os profissionais que têm um LLM na palma da mão estão tomando suas iniciativas e a gente começa a ver em vários setores, por exemplo, hoje já não se faz mais auditoria de prontuários em inteligência artificial. Os profissionais aderiram a isso. Não se fala nisso, porque tem uma série de questões regulatórias que ainda não foram bem equacionadas, mas hoje não se faz mais codificação. Eu não sei se todo mundo aqui tem experiência com codificação, mas é que é revisar aquele prontuário enorme para colocar quais são os CIDs de saída hospitalar. Economiza tempo, uma barbaridade. Os profissionais estão usando isso na prática. As operadoras revisam prontuários, você coloca ali 3.000 páginas de prontuário no modelo, ele te resume, ele te dá insights maravilhosos. E as pessoas estão usando isso e eu acho que as instituições ainda não entenderam como é que vão incorporar isso nos seus processos. Eu estava até falando com o Fábio aqui, eu fiquei um tempo exclusivamente dedicado à gestão, os últimos 3, 4 anos estava meio afastado da prática clínica e eu retornei recentemente. E a minha prática atual já é completamente diferente de 4 anos atrás, né? Então eu tenho uma retaguarda de clínica médica e a gente recebe aqueles casos difíceis, né, sem diagnóstico, que interna para investigar, que é um grande desafio da clínica médica. E o que eu faço, eu abro um projeto no meu GPT daquele caso, aí eu vou colocando informações. E agora hoje saiu o líquor está normal. E você vai tendo ali insights de uma qualidade incrível, que você precisava antes para resolver um caso desses 5, 6 especialidades, você resolve acionando uma ou duas com uma agilidade muito maior. Mas eu estou falando de uma iniciativa pessoal. E claro, acho que tem muita gente usando, mas eu acho que eu posso me considerar um early adopter. Mas as pessoas estão se virando. No consultório, eu também comecei a fazer de uma forma que eu não volto mais atrás. Eu tenho ali minhas anotações nas minhas pastinhas ali de Dropbox, tenho os exames dos meus pacientes ali, e antes de começar a consulta, eu peço para o agente de IA, olha, acesse o prontuário da Dona Maria e resuma para mim e me dê os insights para essa próxima consulta. E aí ele traz ali, olha, ela está sem mamografia há mais de 2 anos, ela tem alto risco de queda e eu não encontrei uma densitometria. Você economiza, 5, 10 minutos revisando esse prontuário e isso é um tempo que faz toda a diferença, que no meu caso eu acabo usando para ter mais contato com o paciente, para ter mais tempo, mas que isso pode ser usado para aumentar a produtividade também. Então, eu acho que as pessoas estão procurando formas, mas eu vejo as instituições ainda muito inertes, muito lentas em como a gente vai adotar isso. E aí quando você pergunta, por exemplo, para uma equipe de Data Science, de Big Data, de um hospital, de uma instituição, o que vocês estão fazendo na área de inteligência artificial? Quase sempre a resposta é um modelo preditivo para encontrar um determinado risco ou um determinado desfecho. E aí você tem predição de longa permanência, predição de deterioração clínica, de sepse, de hemorragia, de trombose, etc. E o que a gente vê na prática é que isso foi criando uma série de alarmes nos hospitais, os hospitais que estão implementando esses modelos, e isso não está sendo bem recebido ali na ponta, porque você tem a mesma equipe, o mesmo efetivo, e você começa a dar alarmes para ele, olha, modelo, machine learning, black box, me falou aqui que esse paciente tem um alto risco de morrer. E você olha e fala, mas por quê? Eu não estou entendendo, e o que eu faço com essa informação? E aí, toda vez que você tem um acionamento do modelo predizendo um risco, você tem que ter um humano checando aquela informação e dando conta daquilo e registrando aquilo em prontuário. Então, eu acho que esse começo assim, da implementação na IA que eu tenho visto nos sistemas de saúde, ele está meio desastroso, ele está sobrecarregando a equipe
em vez de aliviar, em vez de promover ganho em produtividade. A gente vê, né, que toda a incorporação de uma nova metodologia acaba tendo o poder, o efeito colateral quando a gente não toma todo o cuidado, né? E eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, né? Por que eu acredito que a IA vai ocupar um papel diferente agora, pelo menos no processo de transformação digital da assistência. A IA, todo mundo sabe, né, já teve 2 grandes invernos desde que ela existiu, né? E há quem fale em um terceiro inverno. Eu particularmente acho que não haverá esse terceiro inverno. Queria comentar um ponto com vocês. Por que até então, na área da saúde, a tecnologia ela não teve o impacto da indústria 4.0, agora 5.0, que a gente teve em outras áreas? Grande parte se fixava no seguinte ponto: 80% dos dados em saúde são não estruturados. Ou seja, profissionais de saúde não estão acostumados a preencher em caixinhas, em quadradinhos, em combo box, em radiogroups, etc. Eles fazem um texto escrito. E essa informação não é uma informação que gera processos assistenciais, que ela não deflagra processos. Quando a gente coloca um sistema, como a gente, por exemplo, desenvolveu o TASI, que é todo baseado em estrutura de dados e granularidade, tem um problema na hora da implantação, porque as pessoas não querem passar a preencher com todos aqueles campos. E se a gente não criar mecanismos para otimizar isso, haverá a resistência. Mas o que acontece? Se a gente deixa tudo em texto livre, o dado fica não estruturado, e não existe o dado, e não existe conclusões, nada acontece. Continua a ineficiência, continua a dificuldade de codificar o paciente, a dificuldade de tratar, a dificuldade de evitar uma alergia. O que eu acho que mudou agora? É que com os novos modelos de LLM, processamento de linguagem natural, a IA está escaneando a documentação em qualquer forma que ela esteja, seja em dado estruturado, seja em texto livre, seja em imagem, seja numa digitalização de uma anotação a punho, e ela está lendo aquilo. E ela está transformando aquilo em dado e está pensando sobre aquilo. Então eu acho que aí, não que eu acho que a gente deva abandonar e terceirizar para a IA a estruturação do dado, de forma alguma. Mas eu acho que ela funciona como um elo perdido que vai explicar por que alguns hospitais, por exemplo, têm sucesso na transformação digital com 90% de satisfação dos usuários e outros hospitais têm 15% e a solução oferecida é a mesma. Dados do CLAS, por exemplo, que mostrou isso nos reports. Por quê? Por que uma mesma solução tem 15% de aceitação e outra 85%, 90% é a mesma solução? Porque tem processo, tem dificuldade na entrada de dado, tem dificuldade no actionable data, que não tem uma palavra em português que explica bem, mas o dado ele precisa gerar ação. E se ele está perdido dentro do sistema, ele não gera nada. E aí vem todo um descrédito, porque parece que está fazendo aquilo tudo por nada. Então, eu acredito que esse é um ponto muito importante do uso da IA, que ele veio para desbloquear esse aspecto, mas não é uma panaceia. Continuamos dependendo de negociar, digamos assim, com o resultado desses algoritmos para que a população assistencial esteja preparada, porque senão, como o Dr. Daniel bem disse, acaba sobrecarregando ainda mais, tirando mais tempo, né, tirando mais efetividade e gerando resultados controversos. Eu concordo absolutamente nisso, Dr. Reto. Eu acho que a saúde tem muitos pontos, mas 2 pontos principais aqui que acho que talvez atrasaram o desenvolvimento disso. E uma é a grande complexidade, o grande volume de dados que a gente sabe que tem que ser transacionados em saúde para uma tomada de decisão. E a outra é a incerteza que é contida dentro desses dados, que existe uma porção de incerteza. Mas eu entendo que a partir do momento que a gente trouxe padronizações para a saúde, isso já tem muitos anos, formatos
DAI, com outros formatos que estão bem estruturados e padronizados, a gente vem assistindo a implementação da inteligência artificial com muita eficiência, quando esse dado já tem uma estrutura e uma padronização mais eficiente. Em relação aos LLMs e a essa coisa que a gente está vivendo, eu imagino que a gente é muito mais do que uma transformação digital, mas eu acredito que nós já estamos no meio de uma transformação cultural induzida pela inteligência artificial. A gente enxerga isso, e aí vem um ponto como instituições, que é justamente, eu vejo que as instituições elas precisam se preparar para o que está se transformando. É difícil para a gente entender que a gente está no meio da Via Láctea, que a gente está na Via Láctea, que é uma galáxia espiral, estando dentro dela. Então, a transformação está acontecendo, ela está acontecendo de forma muito acelerada, ela está atropelando as regulamentações e as outras coisas que acontecem em saúde. Então, é fundamental que nós, como instituições, etc., nós nos preparemos para isso. E aí, eu acho que, além do ponto de saber como utilizar, de gerar processos de validação, eu acho que é importante que todos olhemos também como aprender rapidamente com isso, como gerar informação, conhecimento, compartilhar conhecimento também. Porque o que eu também vejo hoje é um grande gap. Da mesma forma como foi passado aqui, que existe um grande gap de profissionais de saúde, existe um grande gap também de conhecimento de profissionais treinados para isso tudo, para governança de IA, para desenvolvimento de modelos, né, preditivos. Então, as instituições hoje, elas precisam se preparar, né? Nós dentro da instituição, temos feito isso de que forma? Então, já gastamos aí alguns anos organizando a equipe de dados e para criar uma governança forte de dados. Estamos aplicando em áreas específicas, aí modelos também preditivos, como a maioria das instituições, e também eu acho que é fundamental olhar como vem sendo olhado para graduação, pós-graduação e geração de conhecimento para isso, tanto para profissionais de saúde quanto para profissionais de tecnologia, né? Para que a gente possa realmente criar ambientes em que a gente consiga gerar, utilizar adequadamente esses modelos de predição e criar uma governança forte e realmente conseguir fechar esse gap que o Dr. Hertel colocou, que eu acho que também é o que vejo hoje, é essa dificuldade da gente estruturar esse dado e recuperar esse dado gerando informações relevantes aí na prática clínica. Só acrescentar com relação a isso e voltando um pouquinho no tema do Dr. Hertel, eu acho que realmente essa questão da estruturação dos dados, que sempre foi uma preocupação muito grande, eu acho que os modelos de linguagem, os LLMs, eles revolucionam nesse sentido, né? Porque eu vou falar de alguns experimentos que eu tenho feito, né? Eu pego uma cópia de prontuário e eu coloco um modelo desse. E eu coloco cópia de prontuário, PDF. Não tem nada estruturado, não é planilha, não é nada. E eu coloco ali um prompt, assim, procure nesse prontuário oportunidades de melhoria. E ele vai me dizer, por exemplo, olha, esse paciente ele teve uma queda de 3 pontos na hemoglobina durante a internação. Você se atentou a isso? E eu não dei para ele uma planilha com a hemoglobina, eu não falei para ele o que é hemoglobina. Estava lá no meio do material. Ele acha isso, né? Você está prescrevendo oxicodona junto com pregabalina. Isso pode ter uma interação que vai dar uma depressão respiratória. O seu paciente tem DPOC. A qualidade do que vem é incrível. Então, eu acho que isso supera um pouco a questão da falta de estrutura dos dados, esses modelos novos. E eu imagino um prontuário no futuro em que eu vou ter ali uma caixinha do lado direito em que eu vou conversar com o prontuário. Eu vou ter um GPT conectado no meu prontuário. Isso é revolucionário. Isso não precisa de muita estruturação de dados. Eu acho que com o que a gente tem já é possível.
acho que concordamos aí com essas observações e com essas preocupações. E é interessante, né? Porque nós temos uma experiência de ter um agente de AI organizando dados do prontuário que é utilizado pelos médicos lá no Einstein, né? A gente chama de ER History. É aquele organiza os dados de uma maneira interessante para o médico no momento em que ele está fazendo a consulta do paciente, né? E a aceitação pelo médico tem sido muito interessante. Ajuda a fazer sumário de alta e outras ações do médico. Uma coisa que eu acho importante também, né, e eu acho que é uma preocupação que a gente tem discutido, assim, medicina sempre foi uma área onde houve uma preocupação muito grande na hora de aceitar novas tecnologias quando a gente fala de qualidade, segurança, pertinência do uso, custo-efetividade e por aí vai, né? Assim, eu acho que em alguns usos de inteligência artificial na saúde a gente não está seguindo todo esse rigor que nós fazemos, por exemplo, quando um novo medicamento vai ser lançado, quando a gente disponibiliza, por exemplo, um agente de AI para auxílio a diagnóstico, para as predições, etc. Eu acho que isso é um alerta interessante. Acho que um outro ponto que a gente tem também procurado o melhor caminho a seguir é como é que eu educo o profissional de saúde para o uso dessas ferramentas, né? Nós tivemos uma experiência importante lá no Einstein agora, muito recente, né? Nós criamos um curso, né, para médicos para discutir a inteligência artificial e o quanto que isso vai ajudar na prática desse médico. E foi uma surpresa. Assim, era um curso que podia ser feito presencial e à distância, né? Nós tivemos 1.200 médicos inscritos, né? Médicos contratados do Einstein, ou médicos que são do nosso corpo clínico autônomo, e mais da metade terminou, né, e fez todas as aulas que estavam programadas num curso, um curso de 20 horas. E é interessante que nós estamos usando dados, né, de discussões que foram gerados nesse curso para a gente rever a nossa estratégia, né, de implementação de agentes de AI para suporte do médico, né? Então, assim, de novo, eu acho que é um momento muito interessante que a gente está vivendo, né? Existe uma discussão também, né? O quanto de recurso financeiro eu devo colocar nessas iniciativas, né? Eu perguntei esse dado antes de vir para cá. Hoje nós temos lá no Einstein 200 pessoas que só olham dados. Eu não sei se isso é muito, se isso é pouco, né? Se isso é custo efetivo. Eu acho que é uma discussão interessante, né? E já temos pelo menos 100 algoritmos rodando regularmente, que já fazem parte hoje da prática operacional e assistencial na instituição, né? Então, assim, eu estou curioso, Luiz, para ver como é que vem esse futuro. Muito obrigado, Guilherme, Daniel, Fábio. Eu gostaria de dizer que eu sempre penso no quádruplo aim, né, no objetivo quádruplo, agora objetivo quíntuplo, como uma bússola, né? Cada vez que alguém me fala sobre alguma novidade na medicina, eu penso nas 5 perguntinhas, né? Vai trazer melhores resultados clínicos? Vai trazer melhores resultados operacionais? Vai melhorar a experiência do paciente? Vai melhorar a experiência do profissional de saúde? E agora, vai aumentar o acesso à saúde? Nós que trabalhamos com tecnologia,
a gente tem que ter a responsabilidade de sempre trazê-la respeitando essas 5 dimensões. Porque se a gente não cuida, ela vai se tornar um acréscimo de custo, não vai trazer o resultado operacional, nem clínico, nem de satisfação do usuário e do paciente esperado. Eu também estou muito curioso, eu vejo com muito entusiasmo, muita parcimônia, procurando respeitar esses guardrails que todos mencionaram. E encerro, né, dizendo que, infelizmente, a gente teria um tempo aqui muito grande para... necessitaríamos de um tempo maior para poder discutir esse assunto, mas agradeço demais a contribuição de vocês. Muito obrigado por dedicar esse tempo aí a nós, à transformação digital da saúde aqui da América Latina. Tá bom? Muito obrigado a todos. Philips.